Assim como gatos e leões são felinos, seres humanos e macacos são primatas. Pode parecer loucura, mas nós temos mais em comum com eles do que você imagina. Duvida? Então continue assistindo ao vídeo. Macacos são animais incríveis, inteligentes e um tanto bizarros. Apesar de serem nossos primos evolutivos, muitas das suas atitudes podem parecer completamente fora do comum. Eles roubam, trapaceiam e até bebem álcool. Hoje você vai conhecer 10 fatos estranhos e inacreditáveis sobre esses primatas. Bora lá! Macacos roubam e fazem chantagem. Se você acha que roubo e extorsão são crimes exclusivos dos humanos, precisa conhecer os macacos que vivem em templos na Indonésia. Em lugares como o Templo Uluwatu, em Bali, esses primatas desenvolveram uma técnica apurada de furto. Eles esperam o momento certo para arrancar óculos, celulares, carteiras e até chinelos dos turistas desavisados, como os do vídeo. Mas o mais impressionante é que eles não saem correndo sem rumo. Eles esperam uma oferta de comida em troca da devolução do item. Pesquisadores observaram que esses macacos sabem exatamente o que é mais valioso para os humanos. Quanto mais caro o item, como um celular ou câmera, mais exigente o macaco fica na negociação. Pequenos lanches podem ser aceitos por um óculos barato, mas para um iPhone, a exigência de comida é bem maior. Isso mostra um nível de inteligência impressionante, pois eles entendem o conceito de valor e troca. O comportamento é ensinado entre gerações. Filhotes observam os adultos praticando esses roubos e aprendem a fazer o mesmo. Ou seja, a cultura do crime entre os macacos passa de pai para filho. Quem visitar esses lugares, é bom segurar bem os pertences. Mas e o seu like? Já deixou? Alguns macacos usam dinheiro e até trapaceiam. Já imaginou um mundo onde macacos usam dinheiro? Pois isso já aconteceu. Em um experimento realizado por cientistas da Universidade de Yale, um grupo de macacos prego foi ensinado a usar fichas como uma forma de pagamento. Cada ficha poderia ser trocada por comida, e os pesquisadores observaram como os primatas lidariam com essa nova ferramenta. O mais surpreendente foi que os macacos rapidamente começaram a desenvolver comportamentos muito semelhantes aos humanos quando se trata de economia. Alguns começaram a poupar fichas, enquanto outros tentaram roubar dos colegas. O mais chocante, alguns até tentaram comprar favores de outros macacos, demonstrando um entendimento primitivo de corrupção. O estudo mostrou que os macacos conseguem entender conceitos como troca e valor, mas também reforçou que a tendência a trapacear e enganar não é exclusividade dos humanos. Isso levanta uma grande questão. Será que a corrupção está enraizada na natureza dos primatas, incluindo nós? Os macacos de nariz arrebitado parecem alienígenas. Se existe um animal que parece ter saído de um filme de ficção científica, é o macaco de nariz arrebitado. Essa espécie, encontrada nas florestas montanhosas da China, tem uma aparência completamente diferente de outros primatas. Seu rosto azulado e seu nariz pequeno e arrebitado tornam um dos macacos mais exóticos do mundo. Além da aparência estranha, esse macaco vive em condições extremas. Ele habita regiões frias, onde existe muita neve, algo incomum para primatas. Para sobreviver, desenvolveu um sistema social complexo e se agrupa em grandes bandos, o que os ajuda a se proteger do frio intenso. Infelizmente, essa espécie está ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat. Caçados por sua pele exótica e pela crença de que possuem propriedades medicinais, esses macacos correm risco de desaparecer. Mesmo assim, continuam a intrigar cientistas e amantes da natureza ao redor do mundo. Alguns macacos adoram álcool. Se você pensava que só humanos gostam de um bom drink, saiba que alguns macacos também têm preferência por bebidas alcoólicas. Em ilhas do Caribe e da Tailândia, macacos que vivem perto de resorts e praias aprenderam a pegar copos abandonados por turistas e beber o conteúdo. O mais impressionante é que, assim como os humanos, os macacos têm diferentes níveis de tolerância ao álcool. Alguns gostam apenas de um gole ou dois, enquanto outros bebem até ficarem visivelmente embriagados. Estudos mostraram que esses primatas podem até desenvolver uma espécie de personalidade alcoólica, ficando mais agressivos ou brincalhões quando bebem. Isso levanta questões interessantes sobre o consumo de álcool na natureza. Afinal, esses macacos não têm acesso apenas às bebidas humanas. Na floresta, frutas fermentadas podem produzir álcool naturalmente, e alguns macacos já aprenderam a buscar essas frutas para consumir regularmente.
Será que um dia teremos um bar só para macacos? Humanos e chimpanzés compartilham cerca de 99% do mesmo DNA. Humanos e chimpanzés compartilham cerca de 99% do DNA, o que mostra o quão próximos somos no reino animal. Essa semelhança genética se reflete em várias características físicas e comportamentais, como o uso de ferramentas, expressões faciais e até na complexidade das relações sociais. Assim como os humanos, os chimpanzés vivem em grupos sociais organizados e demonstram comportamentos como empatia, altruísmo e até resolução de conflitos, reforçando quanto compartilhamos mais do que apenas genes. Apesar dessa semelhança impressionante, 1% faz toda a diferença. É nesse pequeno percentual que estão as bases para o desenvolvimento da linguagem complexa, da cultura e da tecnologia que definem a espécie humana. As variações nos genes influenciam o tamanho e a complexidade do cérebro humano, permitindo habilidades cognitivas mais avançadas, como o pensamento abstrato, a criação de sociedades complexas e o desenvolvimento de civilizações. Além das descobertas científicas, essa proximidade genética também desperta reflexões importantes sobre a relação entre humanos e animais. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, nossa espécie não evoluiu do macaco. De acordo com biólogos, nós temos um mesmo ancestral em comum. Na prática, humanos e macacos pertencem ao grupo de primatas, assim como gatos e leões são felinos. Macacos já passaram por transplantes de órgãos. A ciência já realizou experimentos impressionantes com macacos, e um dos mais bizarros foi o transplante de órgãos entre espécies diferentes. Nos anos 1960 e 1980, cientistas tentaram transplantar órgãos de babuínos para humanos. A ideia era usar os primatas como uma possível fonte alternativa de doadores, devido à semelhança biológica com os humanos. O caso mais famoso aconteceu em 1984, quando um coração de babuíno foi transplantado para um bebê humano, conhecida como Babyfy. Infelizmente, o sistema imunológico da criança rejeitou o órgão e ela faleceu após 21 dias. Apesar do fracasso, o experimento abriu caminho para avanços na medicina de transplantes, e hoje os cientistas ainda estudam como tornar os órgãos de primatas viáveis para transplantes futuros. Atualmente, a pesquisa avançou para a modificação genética de porcos, que têm órgãos mais compatíveis com humanos. No entanto, o uso de macacos ainda é um tópico debatido entre médicos e cientistas, levantando questões éticas e científicas sobre o futuro dos transplantes interespécies. A próxima curiosidade pode te deixar chocado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda a continuar produzindo. Existem macacos bissexuais. Muitos acreditam que apenas a espécie humana desenvolveu uma sexualidade complexa, mas isso não é verdade. Segundo biólogos, já foram identificados comportamentos homoafetivos em diversos animais. Existe uma espécie de primatas, particularmente interessante, em que todos os seres são bissexuais. Trata-se dos bonobos. Assim como os humanos, esses macacos sentem prazer na relação sexual, algo raro no reino animal. O mais surpreendente é que bonobos machos e fêmeas mantêm relações homo e hétero entre eles, e é comum que tenham vários parceiros ao mesmo tempo. Esses bonobos são muito moderninhos. Mãe de bonobos arrumam namoradas para os filhos. Se você acha que o hábito de arrumar casamento para os filhos é exclusivo de algumas culturas humanas, bem, você está enganado. Além dos chimpanzés, bonobos também compartilham cerca de 99% do DNA com os humanos. Isso fica evidente no comportamento da espécie, que é muito parecido com o nosso, em alguns aspectos. Na sociedade dos bonobos, é comum que mães tentem encontrar parceiras para os filhos, na hora do acasalamento. Vale mencionar que a espécie não tem o hábito de manter, apenas, um único parceiro sexual durante a vida. Essa característica os diferencia dos chimpanzés, que não sentem prazer na relação sexual e dão prioridade para outras atividades. Antes de prosseguir, comente aqui embaixo. Você é do time bonobos ou chimpanzé? Macacos inventaram a própria cultura de lavar comida. Você já lavou suas mãos antes de comer? E já lavou seus alimentos? Pois bem, alguns macacos também adotaram esse hábito, mas não porque foram ensinados por humanos. Na década de 1950, cientistas japoneses observaram que um grupo de macacos japoneses começou a lavar batatas doces na água antes de comê-las. Tudo começou quando uma fêmea jovem, chamada Imo, acidentalmente deixou cair sua batata na água. Em vez de jogá-la fora, ela percebeu que a lavagem removia a sujeira e deixava a comida mais saborosa.
Aos poucos, outros membros do grupo imitaram o comportamento, e logo toda a comunidade estava lavando suas batatas antes de comer. O mais impressionante é que esse hábito foi passado para novas gerações, se tornando uma verdadeira cultura entre esses macacos. Esse registro de tradição em animais não humanos provam que outros primatas são capazes de aprender e transmitir conhecimento entre si, assim como os humanos fazem. Alguns macacos realizam rituais fúnebres. A morte é um grande mistério para os seres humanos, e parece que os macacos também têm sua própria maneira de lidar com ela. Estudos já mostraram que várias espécies de primatas demonstram sinais de luto e realizam pequenos rituais quando um membro do grupo morre. Chimpanzés, por exemplo, foram observados com corpos de companheiros falecidos por longos períodos, tocando suavemente e até tentando acordá-los. Há registros de mães carregando seus filhotes mortos por dias, incapazes de aceitar a perda. Enquanto isso, os gorilas sentem a perda de companheiros e costumam prestar uma espécie de homenagem. Mesmo assim, apenas os humanos têm o hábito de enterrar os mortos, de acordo com cientistas. Esse comportamento mostra que os macacos têm uma compreensão emocional mais profunda do que imaginamos. Embora não saibamos exatamente o que eles pensam sobre a morte, esses gestos indicam que eles reconhecem a perda e podem até sentir tristeza, assim como os humanos. E aí, depois de ouvir esses fatos, qual foi o mais bizarro para você? Comente aqui que eu quero saber. Até o próximo vídeo!